Nobres alunos, de volta para a quarta parte da nossa aula do sábado pela manhã, hoje, dia 5 de setembro de 2020. CETEP, professor Eric Brasil, disciplina Gestão Aplicada número 1, turma Eletrotécnica 19 de Itapipoca. Os melhores, dando continuidade, então. Estávamos a falar sobre ferramentas da qualidade, expusemos aqui o ciclo PDCA e as suas 4 etapas, com plano, desenvolvimento, a checagem e a ação, que pode ser uma ação corretiva ou pode ser uma implementação. E seguindo aqui o comentário também de vários colegas, nós falávamos sobre as empresas e por que as empresas conseguem, às vezes, se adaptar, às vezes não se adaptar à mudança de cenário, à mudança mercadológica, à mudança dos tempos, né? Esse século 21, que é tão dinâmico, que promete tantas mudanças, vivemos a era das mudanças, ainda vai nos surpreender muito. Quem esperava que nesse ano de 2020 nós tivéssemos tantas mudanças, por exemplo, por conta da pandemia, do coronavírus, da Covid-19, que foi uma epidemia, uma pandemia global, que antes nós verificamos, sim, na história da humanidade, como, por exemplo, a gripe espanhola, como, por exemplo, a peste negra, né? Mas nós observamos eventos localizados em países, em regiões, no máximo num continente. Mas foi a primeira vez que nós verificamos uma pandemia global. Antes disso, a gente só via isso em filmes. Tem muitos filmes que retratam isso, não é? Parece coisa de cinema, coisa da ficção, mas a ficção virou realidade. E por que eu tenho uma pandemia global? Como um vírus como esse consegue se espalhar tão rapidamente? Ora, na atualidade, nós temos um sistema de transportes, de conexões, nós temos modais de transporte muito integrados, muito avançados, como portos, aeroportos, uma logística internacional, um comércio exterior, um comércio internacional muito dinâmico, muito vibrante, né? E nós acreditamos que esse vírus, infelizmente, ele se utilizou dessas rotas, tanto aéreas quanto marítimas, para se propagar de modo mais agressivo, de modo mais rápido, não é verdade? E isso é um contexto, é um cenário que empresas que não estão acostumadas a usar o ciclo PDCA para uma regeneração, uma readaptação rápida, podem sofrer, podem sucumbir, podem até falir, podem quebrar as suas operações. Não é? Então, a qualidade, ela serve para tempos normais, ela serve para tempos planejados e programados, ela serve para o cotidiano, mas ela serve também para ajustes em tempos difíceis, de crise, de calamidade ou de novidades como essa. Não é? O que é que acontece com algumas empresas? Quebram, fecham as portas, não conseguem dar continuidade aos seus processos. E com outras, se adaptam, conseguem promover ações corretivas e conseguem se adaptar num processo de melhoria contínua, de aperfeiçoamento contínuo, de adaptação contínua e prosseguir e seguir em frente. Aqui mesmo, nesse tipo de trabalho que nós desenvolvemos em sala de aula, curso técnico, nós tomamos uma decisão que foi agir corretivamente, nos adaptar aos novos tempos. Uma das coisas que nós utilizamos são as novas tecnologias, o portal, o aplicativo Zoom, a boa vontade que nós temos aqui de assistir uma aula que é à distância, mas que é ao vivo, é uma sintonia, uma atividade síncrona, né? Nós interagimos aqui ao vivo. É também ter a boa vontade de fazer uma gravação que pode ser utilizada a posteriori, é disponibilizar material e atenção, é entender que o curso é presencial, mas que parte dele pode ser feita à distância, é entender a situação, o cenário, contar com a compreensão de alunos, professores, funcionários e de ter uma metodologia readaptada. Não é? Isso também é qualidade, isso também é ciclo PDCA, isso também é um processo de melhoria contínua. Então, nós precisamos pensar isso para as nossas vidas, para os nossos empregos, para os nossos empreendimentos. As empresas precisam pensar nisso, os governos precisam pensar nisso.
Quem ficar acomodado em processos que antes davam muito certo num cenário que não é mais o cenário atual, vai quebrar, vai falir, vai fechar ou vai ser menos produtivo do que poderia ser. Algumas pessoas até conseguem sobreviver, algumas pessoas até conseguem fazer, até que chegue um concorrente que faça melhor, até que venha o tiro de misericórdia que acabe com aquele tipo de negócio, empreendimento, emprego ou processo. Né? Então, pensem na qualidade também como um processo de movimento, de melhoria contínua. Por isso, o ciclo PDCA, que foi compartilhado aqui conosco, tem essa mensagem de um movimento circular, de um movimento que é, de fato, um movimento em que ele se desenvolve dessa maneira porque ele se autocorrige, porque ele se auto-melhora. Né? Eu posso até planejar, desenvolver, checar, e que bom que eu possa fazer ação corretiva. Que bom que eu possa implementar processo, mas que bom também que eu não me acomode e verifique sempre esse movimento, se ele está de acordo, se ele está de acordo com o mercado, as exigências, a legislação, as normas. Eu já citei aqui, no final de semana passado, um exemplo de uma grande e poderosa empresa que, durante 20 anos, conseguiu encontrar o melhor jeito de fabricar um automóvel e, durante 20 anos, ela fez do mesmo jeito. E ela foi imbatível. Só para concluir, Clóvis. Eu só queria que você botasse aquela tela de novo, só para me terminar de anotar aqui, rapidinho. Eu estou a falar da Ford Motor Company. A Ford Motor Company foi a líder imbatível e inquestionável da indústria automobilística no século XX, certo? Ela não tem mais a liderança, mas continua viva, uma empresa centenária. Mas a Ford, durante 20 anos, ela planejou a maneira mais assertiva de produzir um automóvel. Desenvolveu esse automóvel, checou, verificou e viu que aquele era o melhor modelo de carro que ela poderia ter naquela época, que era o começo do século XX, né? Há pouco mais de 100 anos atrás. Então, ela implementou, ela corrigiu os defeitos que tinha que corrigir e implementou aquele processo. E ele deu certo durante 20 anos. E ele foi aperfeiçoado durante 20 anos. E os clientes gostavam durante 20 anos. E tudo ia ainda indo muito bem durante 20 anos. Só que depois de 20 anos, o que foi que aconteceu? A concorrência apareceu e as coisas mudaram. A GM, General Motors, através da sua marca Chevrolet, começou a lançar carros mais modernos, um design mais bonito, com opções diferenciadas de cores, de conforto, de segurança. A Ford oferecia utilitários baratos, acessíveis e que funcionavam dentro da expectativa do cliente. Mas a Chevrolet poderia oferecer carros que atendessem o gosto pessoal de cada cliente, outras necessidades que não eram apenas de utilidade, mas eram de estilo de vida dos seus clientes. E aí, clientes passaram a preferir carros da Chevrolet e não da Ford. E o que foi que a Ford teve que fazer? Teve que sair da zona de conforto, mudar o seu modelo T, que era o modelo do carro padrão, e partir para outros projetos de automóveis que pudessem competir com a Chevrolet. E ela fez isso. E ela conseguiu continuar não só a sobreviver, mas conseguiu continuar a ser competitiva, a ter boa lucratividade, faturamento, a gerar muitos postos de trabalho. Tá ruim, né? Da zona de conforto, desenvolve corretivos nos seus projetos. Certo? Isso pode acontecer em empresas ricas e poderosas, também em empresas de menor porte, pode acontecer na nossa vida pessoal, pode acontecer na nossa vida profissional, mas o ciclo PDCA é uma ferramenta formidável porque a aplicação dele é universal. Você pode aplicar o ciclo PDCA em qualquer país, em qualquer ramo de atividade, em qualquer tipo de empresa, pública ou privada, indústria, comércio, prestadora de serviço, empresas de energia, empresas de vários ramos. Pode aplicar o ciclo PDCA para escolas, para igrejas, para universidades, pode aplicar o ciclo PDCA para a sua vida profissional, pode se autocorrigir. Então, é uma ferramenta simples, versátil, uma ferramenta que pode e deve ser verificada sempre,
que você também verifica a necessidade de um processo de melhoria contínua, de manutenção da qualidade, entendendo que a qualidade ela não é uma coisa parada, ela tem a ver com movimento, certo? E se ela for uma coisa implementada, parada, que seja um movimento que funcione dentro daquele contexto. Porque se o contexto mudar, se o mercado mudar, se as necessidades dos clientes mudarem, também a empresa tem que mudar, também os processos têm que mudar, também o produto precisa ou pode precisar ser adaptado. Ok? Muito bem. Alguma dúvida ou comentário a respeito do ciclo PDCA e de tudo mais que nós falamos? Professor, Soltero. Oi, Sotero, pode falar. Eu sou o ciclo PDCA, ele sempre lhe traz, né, coisas boas, coisas novas, né, que você está na empresa. Eu trabalho, inclusive, eu trabalho numa empresa privada e esse PDCA, ele está no meio da gente, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente vai avaliar, a gente vai analisar, para que seja com qualidade. Então, isso é muito importante, né, na vida pessoal, como você falou, né? Em casa, quando você vai comprar alguma coisa para dentro de casa, você tem que ter aquele planejamento junto com a esposa, né? Então, lá fora na empresa também tem esse círculo PDCA de qualidade, né? Do planejamento, da eficácia, né? Que você tem por aquilo ali que é seu, né? Então, é muito importante esse ciclo PDA na vida profissional e na vida pessoal. Excelente contribuição do Francisco Sotero, né? Sempre contribuindo aí com a gente, tá certo? Trazendo novas informações, pontuando aqui na sua atividade, é verdade, né? Independente da empresa onde você atua, mas o ciclo PDCA é uma ferramenta que ela te tira, ela te arrasta da zona de conforto para uma zona de desconforto. Porque, às vezes, a gente tem aquele seguinte pensamento, meus amigos, tá bom, já basta, né? Às vezes já basta, mas será que eu não posso melhorar um pouco mais? Ou será que eu não vou precisar melhorar um pouco mais? Certo? Por exemplo, mesmo os processos que são bastante arraigados, já são bastante consolidados, onde eu tenho aquela velha fórmula em inglês chamada assim, the best way, ou seja, a melhor forma, o melhor jeito de fazer alguma coisa, mesmo isso, de vez em quando, precisa de uma incrementada. Exemplo, McDonald's ou Burger King ou empresas que trabalham com fast food, elas têm sim, né, os seus sanduíches tradicionais, os seus modelos tradicionais de produzir um lanche, não é? A sua proposta aí tem, mas elas precisam lançar promoções, novidades, combos, às vezes coisas indiretas chamam mais atenção do que o próprio sanduíche. Por exemplo, o McDonald's, ele trabalha não só o sanduíche, ele trabalha o McLanche Feliz, ele trabalha o brinquedo, ele trabalha algo que apela para a criança, né? Ele trabalha também a batata, ele trabalha opções que podem ser de salada, ele tem uma mudança porque o consumidor também tem mudanças e porque a concorrência também força essas mudanças e eles adaptam esses processos. Muito embora eles tenham um pleno domínio sobre aquilo que já fazem dentro dos seus lanches tradicionais, do seu sanduíche tradicional, da sua batata tradicional, certo? Mas eles precisam se adaptar, senão eles estão fora do mercado, né? Porque a concorrência está sempre gritando, está sempre se abrindo, está sempre lançando novidade. O cliente, muito embora ele tenha um certo apego a uma cultura organizacional que funciona, mas ele também é seduzido por coisas que inovam, por coisas que atendem, por exemplo, um gosto diferenciado no que diz respeito à alimentação saudável. Então, o McDonald's, que não tem a proposta inicial de uma alimentação saudável, mas sim de uma alimentação gordurosa e uma alimentação deliciosa, mas não saudável, de repente vê um Subway que já tem a proposta, né, de um sanduíche, só que é um sanduíche que leva em consideração a saúde do consumidor. E aí ele também tem que se precaver em relação a isso e lançar opções que não fazem parte do seu métier tradicional, mas que podem, de certa forma, competir
por aquela fatia de clientes que ele estava perdendo no primeiro momento, onde a concorrência se abriu e se lançou, certo? O ciclo PDCA ele também é muito utilizado, muito importante para a indústria de alta tecnologia. Imagine você um ambiente onde eu não posso cometer um erro nem de 1 centímetro, nem de 1 milímetro, não é? Como a indústria farmacêutica, como a indústria aeroespacial, onde uma falha milimétrica pode significar um dano irreparável a um medicamento, a um produto, ou mesmo a uma peça, ou mesmo a um objeto como um satélite, ou como algo que precisa ter especificações muito rígidas, certo? Especificações essas que precisam de um aperfeiçoamento constante e contínuo ao preço de você pagar, não só com a insatisfação do cliente, mas você arruinar o produto, o serviço, ou até a saúde de alguém, ou até inviabilizar um projeto inteiro, né? Veja, por exemplo, atualmente tem tantos empreendimentos no ramo aeroespacial, com a empresa privada, né, SpaceX, e em parceria com a NASA e outros projetos. Ali, se você cometer um erro, meu amigo, na reentrada da atmosfera, uma cápsula espacial daquelas pode simplesmente queimar, incinerar e matar todos os astronautas e acabou o projeto. Ou então o foguete nem sai do solo, ou então ele explode ali mesmo na plataforma de lançamento, como aconteceu aqui no Brasil, lá em Alcântara, no Maranhão. Nós temos uma base de lançamento de foguetes, né, que simplesmente, por conta de algumas não conformidades, explodiu e matou os nossos 11 principais cientistas do segmento, né? Então, isso foi muito grave. Isso já aconteceu também nos Estados Unidos, também já aconteceu na Rússia, acontece na Europa, acontece na Índia e na China, onde esse tipo de atividade é desenvolvida. Só para citar um exemplo, né? E temos muitos outros processos que exigem uma qualidade rígida, perfeita ou quase perfeita, para que, de fato, aquele processo seja considerado um processo aceitável. Ok? Mais alguma pergunta? Professor, eu acho que ciclo PDCA envolve também muito na parte de inovação, porque sempre quando a gente vai inovar alguma coisa, a gente planeja, a gente checa, a gente desenvolve, sempre à procura de um produto melhor, né? Em busca de uma boa venda, sempre querendo ganhar os clientes e ganhando mais confiança, né, com o povo. Eu acho que o ciclo PDCA, para mim, relata bem na parte de inovação de novas tecnologias, com planejamento, desenvolvimento, e é isso. Gostei do Nonato falando aí sobre inovação, falando sobre a satisfação do cliente. Nós falamos em aulas passadas, só um momento, Clóvis. Nós falamos em aulas passadas, né, e o Nonato fala sobre isso, que temos a questão da efetividade, né, que é a eficiência mais a eficácia. A efetividade, além de ser a eficiência mais eficaz, ela também leva em consideração a satisfação dos clientes. Isso também tem a ver com qualidade. Fala, Clóvis. Professor, eu gostei muito da colocação do Nonato, porque eu estava justamente pensando nisso. O que nós estamos fazendo é justamente o conhecimento científico. Ele criou essa disciplina justamente porque as pessoas provaram, né, elas constataram, né, que é interessante você planejar, você desenvolver, checar e agir. E elas fizeram isso de uma maneira quantitativa e disse, dá certo. Qual a diferença de um empreendedor que tem sucesso e que não dá certo? Claro que tem muita gente que faz por instinto, questão instintiva. O cara é bom, o cara entende que o mercado está movimentando, o cara diz, cara, eu vou partir para esse novo ramo. Mas tem deles que tem uma sacada interessante e às vezes o PDCA, ele às vezes ele está meio na cabeça do cara, o cara nem sabe que ele faz isso e ele tem muito sucesso. E aí a galera começou a perceber por que o McDonald's deu certo, por que outros não deram certo, e começaram a quantificar. Tipo, o McDonald's ele marcou o tempo, quanto tempo o meu hambúrguer vai sair. Então ele ensaiou a maneira de trabalhar, ele fez uma coreografia, como é que os caras vão trabalhar e tal, enfim. Eu quero dizer o seguinte: conhecimento.
os caras simplesmente não achavam que dava certo. Eles constataram que dava certo. Eles provaram, né? Então, assim, o PDCA vem para ser uma ferramenta para você realmente utilizar, não é teórico, ele é prático, né? Ele tem que ser prático. Gestão aplicada que nós estamos fazendo é uma coisa porque as empresas desenvolveram e disseram, olha, se a gente não sistematizar isso aqui e não colocar para ser ferramenta com a maneira certa, com a forma certa, vai ficar meio teórico, vai ficar meio instintivo. Uns acertam, outros não. Mas se você conseguir colocar em prática, que é o nosso objetivo, é para isso que estamos aqui, para tentar sermos mais assertivos nas escolhas, elas são quantitativas, elas não são teóricas, elas não são, eu acho que vai dar certo, né? Você estuda, você programa, você planeja, você sabe que vai dar certo porque você fez uma série de análises. Então, planejar, ele não pode ser teórico, né? Ele tem que ser uma coisa baseada em algo, em fatos, e que você possa realmente depois quantificar isso, e aí você checa, você avalia, você melhora, você implementa. Eu só queria pontuar isso, porque realmente existe a gente percebe, né, que existem empreendedores e empreendedores, né? Empreendedores que têm mais sucesso, empreendedores que não têm tanto sucesso. Embora tenha a sacada, mas às vezes ele peca como fazer, né? Então a gente tem que realmente utilizar a ferramenta, aprimorar a ferramenta, é isso que as empresas fazem, fazer ela virar prática, né? E fazer daquilo palpável, é o que eu sempre falo, né? Porque às vezes a gente não pode ser teórico demais e achar que as coisas vão acontecer por intermédio divino. Ela realmente tem que ser muito bem planejada e muito bem executada, e que você possa provar o antes, o depois, enfim, quantificar. Não deixa de ser científico. Não deixa de ser científico. Gestão aplicada não deixa de ser ciência, não deixa de ser números, não deixa de ser quantidade. Ela não é teoria, ela é quantidade. Tem que ser dessa forma. É a maneira que eu penso. Não sei. Estou muito correto. Excelente a participação do Clóvis. Clóvis, que desde o primeiro dia de aula tem surpreendido, né? Pela sua altivez, pelo seu conhecimento, pela bagagem que já traz para contribuir aqui conosco. Eu sou professor, mas eu costumo dizer que não sou apenas eu que ensino, nós também aprendemos a partir do olhar dos colegas. Todos vocês têm conhecimento, opiniões e têm experiências, trazem quando partilham e enriquecem ainda mais essa nossa aula, né? É por isso que é tão bom assim uma interação ao vivo, né? Da maneira como a gente faz, mesmo que seja através de uma aula, uma videoconferência como essa. Se a avaliação fosse hoje, Clóvis, você já tinha pontuado provavelmente com nota máxima, tá certo? Mas é claro que eu vou levar em consideração o que você disse, você já pontua aqui, e é claro que nós não perseguimos apenas uma nota, nós queremos contribuir, queremos participar, queremos aprender, né? Ensinando a aprender, desenvolvendo, né? E mergulhando no conteúdo. Muito obrigado. Só um parênteses, professor. César, fale, César. Você vê que todo o processo aí é importante. Clóvis, que é um amigo meu, falou muitíssimo bem aí sobre a questão do processo. Mas você vê que em todos os processos que a gente falou até agora, a palavra planejamento é super importante, né? Sim. Como é importante a palavra planejamento? Ela se encaixa em todos os processos praticamente. Se não em todos, né? Isso é verdade, o que o César Holanda fala, reforça o que o Clóvis falou, porque assim, o planejamento, ele dá profissionalismo, certo? Porque assim, muita gente faz a coisa de improviso, ou faz por experiência, por conhecimento de causa. Tudo bem, você às vezes tem muita experiência com algo e você pode até fazer sem planejar. Mas a tendência é você correr mais riscos, gastar mais tempo, mais dinheiro, mais energia, mais recursos. Ou então você não consegue replicar aquela ação para outras pessoas. Você faz porque você está ali desde criança fazendo aquilo ali, você faz. Mas você não consegue ensinar da maneira certa alguém a fazer do mesmo jeito, sem profissionalismo, né? Nós precisamos, no processo de qualidade, principalmente para sermos reconhecidos pelo cliente, por entidades certificadoras e por outras empresas, ter um processo de planejamento bem feito,
O planejamento, ele afasta o improviso, ele traz o profissionalismo, ele traz para uma dimensão que é muito mais madura, que é muito mais, vamos dizer assim, condizente com as exigências do mercado atual. Assim falou o Clóvis, assim falou o César Holanda, que pontua também aqui na participação na atividade. Professor, Oi, Jean. esse PDCA aí que a gente Quem está falando é o Márcio Mota. está fazendo esse trabalho aí, eu acho que tudo que a gente vai fazer hoje tem que planejar, no modo de pensar aí. Se é no trabalho, se é em casa, se é com a família. Eu acho que tudo a gente tem que planejar, porque muitas vezes a gente, sem planejar, as coisas não funcionam. Ótimo. E muitas vezes planejando, economiza tempo, economiza dinheiro, economiza de um tudo. E se você planejar, primeiro de tudo, é bem mais importante. Verdade. Falou o Márcio Mota sobre planejamento e pontua. Eu queria só fazer um comentário. A tragédia com o avião da Chapecoense, né, que provocou aí tanta comoção de tanta gente, o que foi aquilo mesmo? Se você analisar com profundidade, você vai observar que a queda do avião com a Chapecoense foi um erro de planejamento. Por que foi um erro de planejamento? A questão não é um problema mecânico, não foi uma falha necessariamente do equipamento, não. Foi um erro de planejamento porque o plano de voo já dizia assim, esse avião vai cair. Já estava escrito no plano de voo. Como assim já estava escrito? O controlador era para ter alertado, né? E o piloto mesmo era para ter a responsabilidade, e a empresa era para ter a responsabilidade? Era. Porque lá no plano de voo tinha dizendo a quantidade de combustível mínima necessária para o voo. E o que tinha na aeronave era exatamente aquela mesma quantidade, sem sobrar nenhuma gota. Isso está errado até no transporte rodoviário, quanto mais numa aeronave. Então já estava dizendo, essa aeronave está fadada a um acidente. Porque se não tiver nenhum tipo de margem para um plano de contingência, vai cair. Como é que vai se sustentar sem combustível? Uma aeronave desse porte, né? Então, assim, um simples planejamento, você observa no plano de voo, o plano de voo estando correto, as chances de um acidente aéreo são bem menores, são minimizadas, e às vezes os acidentes já são pré-anunciados, né? São pré-anunciados no plano de voo. Olha, quando você verifica que aquelas condições ali são incorretas, o que é que você tem que fazer? Você tem que agir corretivamente, usar o ciclo PDCA e não colocar em risco a vida das pessoas, né? Simplesmente por uma questão de pressa, simplesmente por uma questão de custos, né? O custo foi muito maior com a perda das vidas, né? Com a perda da aeronave, com a perda de tudo, né? Então, assim, isso também é planejamento. Quem ia falar? O Jean? Alguém estava falando. Professor, Oi, Jean. é muito interessante, né, professor? As consequências que nos traz no nosso dia a dia quando não temos o ciclo PDCA, né? Porque no trabalho eu já presenciei, isso foi antes de ontem, eu presenciei que no hotel faltou água, deu um pequeno problema no motor. E devido ao vexame dos hóspedes, o cara lá teve que improvisar, o improviso. Só que não deu muito certo. O que foi que aconteceu? Ele improvisou, mas da forma errada, porque não teve planejamento, não teve desenvolvimento, não checou. Então, ele foi, como é que se diz? Foi apressado, porque o supervisor geral já estava apressando ele, porque o hóspede já estavam reclamando. Então, o que foi que aconteceu? Ele ia queimando toda a instalação do hotel, ia queimando todos os motores do hotel também. Por quê? Porque não teve planejamento, não teve o checamento, não teve ali a responsabilidade que é para ter. Então, é muito importante, né? Porque olha as consequências que nos traz e os benefícios que nos traz quando usamos e quando nós não usamos, né? O ciclo PDCA. Isso mesmo, eu gostei da participação do Jean, também pontuando aqui com a gente, tá certo, Jean? Muito obrigado.
e as consequências, muitas vezes, podem ser irreparáveis, né, de coisas que nós podemos antecipar, podemos prever, e assim, podemos corrigir no tempo certo. Mesmo quando... Brumadinho, né, professor? Mesmo, só para concluir, Cláudio, mesmo quando eu faço o planejamento, eu posso errar. Ou então eu posso ver que a coisa está caminhando para o erro. Às vezes não tem o erro, não tem o defeito, não tem a falha, mas eu estou vendo, por exemplo, se eu não der manutenção adequada de uma máquina, em algum momento eu vou ter uma falha grande. Ou então, se eu não respeitar a capacidade de determinado instrumento, eu sei que em algum momento a vida dele, a vida útil dele vai ser mais curta e ele vai falhar, né? Diga, Clóvis. Não, eu só queria lembrar de Brumadinho. Ele falou uma coisa interessante aí, eu só queria lembrar daquele episódio, né? Mariana, né? Episódios similares, envolvendo empresas poderosas, né? Verdade. Problemas de planejamento em empresas de grande porte, né? Em todos os portes, o planejamento é necessário, em todos os ramos, o planejamento é necessário, e o sistema de qualidade, e o ciclo PDCA, e as ações corretivas. Será que uma barragem que contém um rejeito durante um certo tempo vai continuar contendo em outro cenário, em outra situação, numa mudança climática, ou mesmo com o passar do tempo? Nós sabemos que existem fissuras, existem problemas estruturais, não é assim? Então, veja, por exemplo, o desabamento de um prédio recentemente em Fortaleza. Mas eu consigo manter por quanto tempo naquelas condições? Vai mexer na estrutura e aí? Né? Quer dizer, você não fez uma correção adequada, uma ação corretiva adequada, você estava fazendo uma correção cosmética, só na aparência, né? E não na estrutura. Isso precisa ser bem observado. Senhores, eu vou dar mais uma pausa de 2 minutos, eu sei que o Valdiano quer falar, né? Mas na volta, no retorno, nós vamos falar para a última parte da aula, da parte da manhã. O Valdiano vai começar a falar, tá certo? E aí daqui a 2 minutos a gente se encontra. Até daqui a pouco.